Capítulo 10. Concertos. Esse é o Cláudio. E ele falou: "Por que nos mudamos para cá?" Cláudio reclamou. "As casas estão caindo aos pedaços. As ruas estão cheias de lixo e ontem à noite houve tiros. Eles encostam na vidraça, que se quebrou. Provavelmente eram pessoas vendendo drogas." "Você tem dinheiro para comprar uma casa em um lugar melhor?" A mãe rebateu. "É assim que as coisas são. Mas não é assim que deveriam ser," Cláudio pensou. "Nem nossa casa, nem nossa família." Quando um estranho convidou Cláudio para ir até a igreja. Cláudio não se preocupou em perguntar para os pais. Eles não se importavam com ele mesmo. Eles estavam ocupados demais culpando um ao outro por seus problemas. Na primeira noite de culto, um rapaz disse que viver conforme as orientações de Deus trazia alegria e paz. Cláudio sorriu. Não existe paz, ele pensou. A vida é horrível. No caminho para casa, Cláudio viu que parecia ser uma van estacionada na entrada de uma casa abandonada. Ele caminhou até ela e se assustou quando um homem apareceu e quase esbarrou nele. "Você está se mudando para cá?" perguntou Cláudio. "Não, meu nome é Samuel. Estamos aqui para transformar o seu bairro." "O que você quer dizer?" O menino indagou. Samuel tirou as luvas do trabalho que estava usando e disse: "Compramos casas em ruínas como esta e as reformamos. Depois nós as vendemos por um preço razoável para que as famílias possam ter boas casas para morar. Você não vai transformar o bairro inteiro arrumando apenas uma casa," disse Cláudio. "É verdade." Samuel parecia tranquilo. "Mas que tal 53 casas? Essa é a quantidade que planejamos comprar e consertar nos próximos anos." Cláudia apontou para sua própria casa. "Vocês reformam casas que pessoas ainda moram?" "A minha é um lixo." "Desculpe, mas não fazemos isso. Porém, posso te dar dicas e te mostrar como consertar coisas sozinhos." "Eu sou apenas uma criança." O homem balançou os ombros. "E daí? É sua casa, não é? É sua vida. Você precisa assumir algumas responsabilidades." Cláudio ponderou sobre essa ideia durante todo o caminho de volta para casa. Na noite seguinte, no culto, Cláudio decidiu que iria tentar seguir o caminho de Deus. Ele não tinha nada a perder quando começaram a listar os 10 mandamentos. Ele ouviu atentamente até chegar no quinto: honrar pai e mãe. Isso já era pedir demais. "Meus pais não merecem ser honrados," ele pensou. "Não eram eles que tornavam sua vida miserável?" Cláudio saiu e foi conversar com Sam. "Minha família é como estas casas. Também estão desmoronando," disse Cláudio. "Talvez você possa ajudar a consertar as coisas." Samuel caminhou com Cláudio até sua casa, carregando pedaços de madeira que já tinham sido cortados para a moldura de janelas. E ele foi até a janela da cozinha e arrancou uma das tábuas podres. "Você substituiria uma madeira velha por outra igual? Isso seria uma burrice, não melhoraria nada." "Exatamente," disse Sam. "Os ensinamentos de Deus e a responsabilidade da vida devem melhorar as coisas. Obedecer é como substituir uma tábua podre por uma boa." Decidiu obedecer. Todo dia ele encontrava algo na casa para consertar ou limpar. Quando seus pais zombavam dele, ele engolia respostas que queria dar. Em vez disso, por Deus, dizia algo que os edificava. "Obrigado por cozinhar para nossa família," disse a mãe naquela noite.
Ela olhou, como se ele fosse de outro mundo, mas depois sussurrou. De nada, Cláudio. Quando seu pai chegou em casa depois do trabalho, imediatamente apontou para algo que Cláudio tinha feito de errado ao consertar a porta. Em vez de responder, Cláudio disse: Você é bom com essas coisas, pai. Pode me mostrar como fazer? Seu pai pareceu confuso. Bom, acho que sim. Vou trocar de roupa e já volto. Em vez de brigar, eles passaram a noite inteira consertando a porta da frente. Cláudio continuou indo à igreja e se sentiu como se seu interior estivesse sendo consertado, assim como sua casa. Ele aprendeu todos os 10 mandamentos, parou de mentir e parou de cobiçar as coisas de outras pessoas. Ele orava por seus pais todos os dias e até os convidava para a igreja. Notamos uma grande diferença em você, disse a mãe. Você está feliz e não sente mais raiva. Queremos que a transformação que ocorreu em você também ocorra em nós. Obedecer a Deus realmente torna a vida melhor. Samuel sorriu e respondeu. Na Bíblia aprendemos que quando aceitamos Jesus, ele nos renova, assim como você está fazendo com essas casas antigas, Cláudio sorriu. Mas melhor ainda, Deus enviou Samuel para ajudar a consertar as casas nas ruas em que Cláudio morava, mas Jesus consertou sua família. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Monique e eu sou repórter do jornal Mensageiros do Advento. Produção, como eu vou falar sobre Mensageiros do Advento com meu lenço? Bom, agora sim podemos começar o jornal com o quadro Mensageiros do Amor. A história de hoje é sobre Nick e seu grupo de amigos da igreja que decidiram se reunir para ajudar o bairro onde eles moravam. A ideia consistia em limpar a neve das calçadas e da rua do bairro. Sabe quando você tá com seu grupo de amigos e vocês têm uma ideia e ficam super empolgados e tudo mais, só que quando chega no dia vocês ficam pensando, nossa, por que a gente foi ter essa ideia? Da onde que a gente tirou isso? Então, isso também aconteceu com eles. Eles chegaram no dia, tiveram que acordar super cedo, antes de o sol nascer, que esse foi o combinado, e eles ficaram pensando assim, da onde que a gente tirou essa ideia? Por que a gente inventou isso? A gente poderia ficar dormindo. Imagina, tem que passar frio, fazer esforço físico, acordar super cedo. Mas eles deixaram a preguiça de lado, se levantaram da cama, se reuniram e quando eles se reuniram, eles pediram força para Deus e pediram ajuda para Deus, para que Deus abençoasse aquela atividade. E aí, posteriormente, eles começaram de fato a atividade, que foi tirar a neve das calçadas e das ruas. O resultado desse trabalho foi surpreendente. Eles limparam mais de 50 calçadas. Quando os moradores começaram a acordar, eles viram aquela surpresa e não sabiam a quem agradecer, porque eles não sabiam quem tinha feito aquilo. Em cada porta tinha sido deixado um panfleto sem nome, com contorno de 3 cruzes e com a frase escrita ao seu dispor, mas ainda assim os moradores não sabiam o que tinha acontecido e quem tinha feito aquela surpresa. Nick, ao retornar para casa, contou para seus pais o que eles haviam feito. Seus pais demonstraram muito orgulho pela ação de seu filho e de seus amigos. Essa história nos mostra que a gente deve ser exemplo em tudo que a gente faz e que a gente deve demonstrar amor em tudo que a gente faz e também que a gente deve ser proativo, que a gente não espere que alguém peça algo pra gente fazer, a gente deve fazer por vontade própria. Outra questão é que a gente deve estar à disposição, estar ao dispor das pessoas do nosso bairro e das necessidades do nosso bairro também, porque além de a gente fazer o bem pro próximo, a gente vai estar fazendo o bem pra gente também. O jornal Mensageiros do Advento fica por aqui, que você possa ter aprendido com essa história e que possa colocar cada aprendizado em prática. Como tá calor hoje. Que dia quente. Pô, ainda bem que eu tô indo pra casa. Oi, dona Catarina. Dona Catarina tá boa hoje não. O que será que aconteceu com a dona Catarina? Parece que ela tá até chorando. Será que eu vou lá ver o que aconteceu com a dona Catarina? Vou lá. Oi, dona Catarina, tudo bem? O que aconteceu que a senhora tá assim, tão triste? Ô, Robson, meu filho, tu acredita que a prefeitura me deu uma intimação? Se eu não conseguir cortar essa grama aí, vão me multar? Já tô com 80 anos e não tenho condição de cortar grama.
Ô, dona Catarina, pode deixar que eu vou lá em casa buscar meu cortador de grama e eu corto a grama pra senhora. Ô, Robson, muito obrigada. Vou fazer um suquinho pra nós tomar depois, tá? Obrigada.